Bom dia. Vou dar só mais um tempinho pro pessoal ir entrando, tá? Pra gente começar. Catiele, Rafaela, estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia. Então, vamos então. Já coloquem pra mim o nome de vocês aqui no bate-papo e a turma, tá? Por favor. Que eu já vou fazer o compartilhamento de tela do conteúdo com vocês. Então, vamos lá. Aula de física. Assim que carregar para vocês que vocês conseguiram visualizar meu compartilhamento de tela, vocês me falam, tá? Já estão vendo? Ou está carregando ainda? Já apareceu, já. Apareceu? Então, vamos lá. Apareceu. A gente aprendeu, então, todas as escalas, né? Como calcular Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, a gente está estudando aí calor e temperatura. E essas escalas são fundamentais para se medir temperaturas de vários objetos. De vários ambientes, na verdade, né? Tudo que temos no nosso ambiente. Nós estudamos até agora essas escalas porque o objeto que estamos usando para calcular temperatura, medir temperatura, é o mercúrio, tá? Lembrando que, revisando o que a gente viu até agora, Celsius é utilizada, a escala de temperatura utilizada no Brasil e em alguns países da América Latina, Fahrenheit principalmente nos Estados Unidos e em alguns países ingleses, enquanto que a escala em Kelvin, ela é utilizada mais no ramo científico, tá? Lembrando que Kelvin foi fundamental também, porque foi através dele que se encontrou o zero absoluto, enquanto que Celsius ele mediu a temperatura de acordo com o ponto de ebulição da água, de 100 graus, né, Celsius, e o ponto de fusão da água de 0 graus Celsius, tá bom? Então, vamos lá. A temperatura normal de funcionamento do motor de um automóvel é 90 graus Celsius. Determine essa temperatura em graus Fahrenheit. Então, o que a gente vai utilizar? A formulazinha, né? Que é uma constante. E aqui tem as alternativas do que será a resposta correta. Que pode ser, né? Letra A, 90 Fahrenheit. Letra B, 180 Fahrenheit. Letra C, 194, letra D, 216 Fahrenheit e letra E, menos 32 Fahrenheit. Gente, essa fórmula aqui, ela é uma fórmula que vocês vão sempre aplicar, então nunca se esqueçam disso. Então, é Celsius dividido por 5 graus é igual a Fahrenheit menos 32 graus dividido por 9, tá? Então, o que a gente vai fazer?
A gente vai poder resolver isso aqui multiplicando essa equaçãozinha, né? Multiplicando ou multiplicando e substituindo pelos valores que a gente tem. Então, ó, presta atenção. O enunciado da questão diz que o funcionamento do motor é 90 graus Celsius. Então, aonde tiver Celsius, eu vou substituir por quanto? 90 graus. 90, né, dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é o que eu tenho. Então, gente, o que eu vou fazer para resolver isso daqui? 90 dividido por 5 dá 18, tá? Vai ser igual Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Agora fica fácil, ó, posso multiplicar cruzado. Então, o que eu vou ter? Vou ter 9 vezes 18, só por questão de organização é quanto? 162. Então, eu vou só organizar. Fahrenheit menos 32 vai ser igual, tá? 162. Por quê? Multiplico cruzado, 9 vezes 18 é 162, e 1 vezes Fahrenheit menos 32 é Fahrenheit menos 32. Todo mundo entendeu isso aqui? Catiele, Hildo, Luiz, quem mais está na aula? Kaique, Hendrick, Rafaela, Maria Eduarda, entenderam? Conversem comigo. Preciso saber se vocês estão entendendo ou não, viu? Então, gente, ó, Fahrenheit menos 32 é igual a 162. Agora fica fácil, ó. Fahrenheit é igual, menos 32 está aqui, ó. Negativo, passo ele para o outro lado, muda o sinal, fica 162 mais 32. Então, o total é 194 Fahrenheit, alternativa C. Super tranquilo, né? Vocês estão caladinhos, eu vou dar continuidade. A fórmula dele é essa primeiro? Celsius sobre 5? Você fala a fórmula para utilizar? É isso, é essa fórmula aqui, ó. Celsius dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, toda vez que um exercício te pedir para transformar Celsius em Fahrenheit ou Fahrenheit em Celsius, você vai utilizar essa fórmula aqui, tá? Aí, o mais que nós fizemos? A gente pegou o que o enunciado nos deu. Ele disse que o motor do automóvel é 90 graus Celsius. Então, onde for Celsius, eu vou substituir por 90, tá bom? Então, eu vou ter 90 dividido por 5 igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, 90 dividido por 5 é 18, que é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Agora, basta multiplicar cruzado, né? Eu tenho uma igualdade. Então, eu vou ter Fahrenheit menos 32 igual a 162. 9 vezes 18, 162. Aí, Fahrenheit é igual a 162, ó. Quero isolar Fahrenheit, então menos 32 passa para o outro lado da igualdade, positivo, troco o sinal. Mudo de membro, mudo sinal. Então, eu vou ter o total de 194 Fahrenheit. Vocês entenderam? Ficou claro? Catiele, Hildo, Luiz, Hendrick? Ficou claro, gente? Mandou ok para mim, me saber? Então, vamos lá. Uma ilusão de óptica, né? Então, exemplo 3. Um tradutor recebeu um manual de instrução com a frase: traduziu corretamente desta forma. Após este tempo, verifique se a temperatura permaneceu quente aproximadamente, né? Então, ele tem aí, ó, 149 Fahrenheit. E aí, o que a gente vai fazer agora? É o contrário, ó.
Então, a gente tem a fórmula 5 Celsius dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Nesse caso, a gente tem o valor de Fahrenheit, não o valor de Celsius, tá vendo? 149. Então, onde for Fahrenheit, eu vou ter, ó, Celsius sobre 5 dividido por 5 é igual a 149, porque é o valor de Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. Tá bom? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Celsius dividido por 5 é igual a 117 dividido por 9. 117 dividido por 9 é 13. Então, eu vou ter, ó, Celsius dividido por 5 é igual a 13. O que eu faço com isso aqui? Multiplico cruzado. Então, Celsius é igual a 65 graus Celsius. Tá? Dúvidas? Vocês ficam caladinhos, eu penso assim, eu tô todo mundo com dúvida, ou todo mundo entendeu. Catiele tá tranquilo? Kaique? Foi o Kaique que me respondeu aqui? Luiz, né? Luiz colocou ok. Entenderam então, né? Só aplicaçãozinha de fórmula mesmo. Então, vocês vão sempre observar quem que o enunciado te deu, se é o Celsius ou o Fahrenheit, substituir na fórmula. Vamos a outro exemplo. Agora, isso aqui a gente está pedindo para determinar. Exemplo 4, a temperatura de determinada substância é 50 graus Fahrenheit e a temperatura absoluta dessa substância em Kelvin é... Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer todos os cálculos necessários. Primeiro, eu tenho que achar Celsius, tá? Depois, eu vou achar a escala absoluta em Kelvin, tá bom? Então, ó, pela equação de conversão, essa é a fórmula. Celsius dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Isso aqui é super fácil. Se todas elas são iguais, eu tenho Fahrenheit e tenho Kelvin. Então, eu posso já fazer direto, ó. Fahrenheit menos 32 dividido por 9 é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Agora, basta eu substituir, ó. O enunciado me diz que eu tenho 50 graus Fahrenheit. Então, eu vou ter 50 menos 32 dividido por 9 é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Então, 50 menos 32 é 18 dividido por 9 é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. 18 dividido por 9 é igual a 2. E aí, o que a gente tem? Ó, Kelvin menos 273 dividido por 5. Então, ó, Kelvin menos 273 é igual a 2 vezes 5, 10, tá? Isola agora o Kelvin, vou ter 273 mais 10. Então, Kelvin é 283 Kelvin, tá bom? Então, essa é a temperatura absoluta, tá? Da substância em Kelvin. Claro? Tranquilo? Vou continuar, tá? Mais um exemplozinho aí para nós, então. Quando se deseja realizar experimentos a baixas temperaturas, é muito comum utilizar nitrogênio líquido como refrigerante, tá? A utilização de nitrogênio líquido como refrigerante, tá? Pois o seu ponto normal de ebulição é menos 196 graus Celsius. Na escala Kelvin, essa temperatura vale quanto? Agora, a gente tinha calculado para Fahrenheit, né? Com valor de Fahrenheit. Agora, o exercício nos deu um valor em Celsius. Então, eu vou fazer isso, ó. Celsius dividido por 5 é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Então, o valor é menos 196 Celsius. Menos 196 dividido por 5 é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Tá? Então, ó, o que a gente vai fazer? 196 vai ser igual a Kelvin, presta atenção, ó, você tem aqui, ó,
dois denominadores iguais numa igualdade, você pode cortar esses denominadores, tá? Então, vai ficar 196 é igual a Kelvin menos 273. Kelvin menos 273 igual a menos 196. A gente vai ter que Kelvin é igual a menos 196 mais 273, porque mudo de posição, mudo de membro, mudo o sinal. Então, eu vou ter Kelvin igual a 77 Kelvin, tá bom? Tem algum que vocês querem que repete, que volta? Hein, gente? Esse 32 graus é a temperatura ambiente ou a temperatura corporal média? Não entendi, Catiele. Ficou cortando um pouco. Repete, por favor. Na fórmula, esse 32 graus é a temperatura média do corpo? Não, é só a temperatura da fórmula dele mesmo, não é média do corpo não, tá? Porque a escala em Fahrenheit e escala em Celsius, todas elas foram medidas não da temperatura do corpo, e sim de acordo com o que Celsius encontrou de temperatura em relação à água, tá bom? Entendeu? A temperatura ambiente da água? Isso, temperatura ambiente da água. Para a gente calcular a temperatura corporal, a gente tem que usar a temperatura que a gente tem em Celsius para jogar na fórmula e a gente encontrar quanto é a temperatura média corporal em Fahrenheit, que vai dar 200 e tanto, entendeu? Entendi. Inclusive, lá no início, eu fiz um exercício, tem um exercício desse nesse material aqui que eu passei para vocês. Tá? Não esqueçam que todas essas temperaturas, deixa eu só voltar lá para esclarecer, elas são medidas de acordo com o que Celsius encontrou em relação à temperatura da água, viu? Aqui, ó. Na equação segundo Celsius, 100 por 100 graus é o ponto de ebulição da água, tá? E fusão, 0 graus, tá bom? Fahrenheit, medindo essa mesma temperatura em relação à água, ponto de ebulição é 212. E o ponto de fusão, 32. Kelvin, o ponto de ebulição é 373. E o de fusão, 273, tá bom? Tudo, são escalas mostrando a temperatura ambiente, tá? Tá bom? Só para relembrar. Então, vamos lá. Mais um exemplo para a gente finalizar essa parte. Isso aqui ficou meio borrado aqui, mas dá para a gente entender. Quando Fahrenheit definiu a escala termométrica, que hoje leva o seu nome, o primeiro ponto fixo definido por ele foi 0 Fahrenheit, que corresponde à temperatura obtida ao se misturar uma porção de cloreto de amônia com 3 porções de neve à pressão normal. Qual é aproximadamente essa temperatura em escala Celsius? Então, vou ter que transformar tudo isso aqui em escala Celsius. Então, é simples e fácil, né? Aqui eu tenho a formulazinha. Esse exercício aqui depois eu tenho que representar para vocês de outra forma, para ficar melhor, tá? Aqui, a mesma fórmula que eu vou utilizar, Celsius dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Celsius dividido por 5 é igual a Fahrenheit é 0, menos 32 dividido por 9, tá? Então, eu vou ter Celsius dividido por 5 é igual a menos 32 dividido por 9. Menos 32 dividido por 9, eu vou ter menos 3,555, que eu posso arredondar. Aqui pode ser 3,6, tá? Dividido por 5.
Então, Celsius vai ser igual a menos 18 graus Celsius se eu multiplicar 5 por 3,6. Tá bom? 5 por menos 3,6 vai dar 18 graus Celsius. Compreenderam? Já ao fim de diminuir o risco da explosão durante um incêndio, os botijões de gás possuem um pequeno pino de aspecto de parafuso, conhecido como plug fusível. Uma vez que a temperatura do botijão chega a 172 Fahrenheit, a liga metálica desse dispositivo de segurança se funde, permitindo que o gás escape. Em termos da nossa escala habitual, o derretimento do plug fusível ocorre aproximadamente a qual temperatura é o que ele quer saber, né? Então, eu vou usar a mesma fórmula. Celsius dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Celsius dividido por 5 é igual a 172, que é o meu ponto de meu grau Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. Então, eu vou ter Celsius dividido por 5 é igual a 140 dividido por 9. 140 dividido por 9, gente, é 15,555 ou 15,6. Pode arredondar, tá? Então, 15,6 vezes 5 é igual a 78 graus Celsius. E aí, a gente termina os exemplos. E o slide termina com essa imagenzinha aqui, ó. Muito interessante. É só para uma brincadeirinha mesmo. Vocês têm alguma pergunta? Dúvidas sobre esse conteúdo aí? Estou perguntando porque eu vou passar uma atividade sobre esse conteúdo para vocês fazerem. E aí a gente já vai iniciar outros assuntos. Vamos falar de outros tipos de cálculos desse conteúdo. Assim, a 32 graus, a temperatura ambiente da água. Mas ambiente da onde? Porque 32 graus não é a temperatura do Alasca, nem do nada. Ah, não entendi. 32 graus, temperatura ambiente da água. Mas em que ambiente essa água estava? Você está falando de qual escala? Porque, olha só. Celsius. 32 graus Celsius é a temperatura da água, né? Não. Não varia do ambiente? Não. Não. O que está faltando você entender é como que começou o ponto de escala de conversão. Entende? É de acordo com a temperatura do ambiente. O que o Celsius ele fez? Tá bem aqui, ó. O que o Celsius ele fez foi por onde chegou nas outras temperaturas, tá? Porque se você for comparar a temperatura corporal, quanto que é a temperatura corporal normal em Celsius? 36? Quanto? 36? 36 graus, tá? Então, a gente não compara a temperatura corporal, não, a temperatura ambiente. Foi feito isso aqui, ó. Ó, a escala Celsius, olha o que ele fez. Ó. Ele sugeriu que a temperatura de fusão do gelo no nível do mar recebesse um valor arbitrário de 0 graus, tá? E a temperatura de ebulição da água no nível do mar fosse fixada a 100 graus Celsius, valores arbitrários, entendeu? O que seriam esses valores arbitrários? Seria assim, valores representativos, de acordo com a temperatura do mar, tá? Tá bom? Então, ele fez isso aqui. Eu pensei assim, se ele pegar a temperatura média do mar, não é o mesmo que do mar. Então, Oi? Tá cortando tanto que eu não consigo te entender. Tá cortando, Catiele? Escreve pra mim, pra ver se eu entendo. Ah, você está falando que você pensou que a temperatura média seria uma variável.
relacionado a 32 graus? Seria isso? Aí, o 32 graus que você tá relacionando foi a medida de escala que Fahrenheit fez correspondente aos valores arbitrários de Celsius de 0 e 100 graus. Lembrando que, presta atenção, ele calculou do nível do mar. Isso, não é do meio ambiente, não, é do nível do mar. Relacionado ao meio ambiente. Só que o Fahrenheit ele calculou essa temperatura, lembrando que 100 graus era o ponto de ebulição, 0 graus o ponto de fusão. Tudo isso relacionado à temperatura de acordo com a temperatura da água do mar, tá? Foi nesse ponto que ele fez, que tá bem aqui no início. Também tá nas nossas primeiras aulas que a gente teve de física. Ficou claro agora? Você conseguiu entender? E o Kelvin, o que ele fez? Através desse nível de temperatura de Celsius, ele encontrou o zero absoluto. Relativamente o zero absoluto, tá? Que é aquela temperatura abaixo de zero, de acordo com a temperatura da água do mar. Entendeu? Não. É do mar, não tem como ser de torneira, não, senão fica a temperatura ambiente, tá? Senão não daria certo. Mais alguma pergunta? Aí, para calcular tudo isso, a gente usa aquelas fórmulas que a gente viu nos exemplos, tá? Aquelas fórmulas lá, de escala, tanto de Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Ah, que bom que você entendeu, mas qualquer dúvida é só perguntar, tá? Então tá bom, meninos, por hoje é só. A gente se encontra na nossa próxima aula, então, tá bom? Então fiquem com Deus, abraços, até a nossa próxima aula. Tchauzinho, gente. Mais alguém tem alguma dúvida? Além da Catiele? Pelo jeito não, né? Precisa, Indra, que eu preciso que vocês coloquem o nome aí para mim pontuar vocês de presença e participação na aula. Quem não pôs, por favor, coloca, tá? Então tá bom. Tchau, queridos. Fiquem com Deus.